com o meu primeiro filho. Inclusive tem uma história engraçada que ele, no dia da banca, ele estava com o meu orientador segurando ele, aí ele chorou, depois a gente fez aquela arguição da banca com um bebezinho no colo. Então, assim, tem uma coisa muito, muito louca aí. Então, eu devo muita coisa a Casper, não só de trampo, não só de conhecimento e tudo mais, mas de certa maneira está muito linkada o meu, assim, quem sou eu com a história da Casper, com a vida da Casper. Sou o professor Pedro Nogueira, eu dou aula no curso de RP há 14 anos e estou na faculdade, portanto. Então eu tenho 30 anos de Casper, considerando o primeiro dia que eu pisei aqui como aluno, e agora, no ano que vem, vai fazer exatos 30 anos que essa história começou. Então é muito difícil desvincular a Casper de mim, né, e das histórias da minha vida, porque felizmente foi aqui que eu encontrei a pessoa que decidiu acreditar em mim e construir uma família, né? Foi aqui que eu fiz o meu primeiro filho, não aqui, tá? Calma, né? Mas estava aqui com o meu primeiro filho. Inclusive tem uma história engraçada que ele, no dia da banca, ele estava com o meu orientador segurando ele, aí ele chorou, depois a gente fez aquela arguição da banca com o Pedro, eu não sou tão original assim, bebezinho no colo. Então, assim, tem uma coisa muito, muito louca aí. Então, eu devo muita coisa a Casper, não só de trampo, não só de conhecimento e tudo mais, mas de certa maneira está muito linkada o meu, assim, quem sou eu com a história da Casper, com a vida da Casper. Então eu fico muito honrado em participar desses eventos, porque eu não sei se eu existiria como eu existo hoje se não fosse eu ter pisado aqui na Casper naquele momento lá atrás. E que foi um acaso total. Minha mãe meio que me obrigou a fazer faculdade. Eu não queria, admito, professor falando isso, é triste. Ela já sabia o que eu poderia ser. De repente ela vem com o manual do candidato da USP para fazer relações públicas. Eu tinha feito esse curso aqui na Casper muito tempo, trancou e falou: acho que esse curso tem a ver contigo. E aí foi assim que eu vi pela primeira vez o curso de RP. E aí entrei na faculdade. No segundo ano minha mãe falece. E aí eu falo, vou dar de presente para ela essa Casper e tal. E aí no segundo ano, quando eu volto, porque eu tive que parar um tempinho, caio na sala da Débora, minha esposa, até hoje. Então a gente tá 27 anos juntos. E, enfim, toda a história é da Casper. É difícil encontrar uma pessoa que é tão Casper como eu, né? Quando eu era aluno, então eu tinha uma Casper dos anos 90, entre 95 sai 99. Com o passar do tempo, a Casper se transformou. Quando eu voltei para cá, há 14 anos como professor, eu participei de um projeto que chamava Professor do Futuro, faço esse curso, aparece uma oportunidade, começo a dar aula, passo na seleção e viro professor aqui na Casper. Desde então, e aí começa a ter um outro olhar, né? Um olhar de funcionário da Casper, como professor e tudo mais. E agora eu tenho uma terceira perspectiva, que é a perspectiva de coordenador, que desde o ano passado sou coordenador da Casper. Então, eu vejo outras coisas também agora, né? Então foi uma experiência muito legal também, porque agora eu entendi de verdade como é que é esse mecanismo Casper, né? Não pela perspectiva de aluno nem de professor, mas como de um gestor que está aqui trabalhando no dia a dia. Olha, como aluno eu fico muito orgulhoso de saber que as organizações estudantis começaram na minha época. Então a gente não tinha uma atlética como a gente tem hoje, a gente nem sequer tinha pretensão de ganhar um Juca naquela época. Eu meio que fundei, junto com toda essa molecada da minha época, que agora já é tiozão, a Atlética. Então eu fui no segundo Juca, e a partir do segundo eu fui em todos. Eu sou o cara que provavelmente fui mais Juca na história da Casper, né? Já fui em 11. Então, na qualidade de professor, mais do que aluno, eu gosto de ir lá passear, levava meus filhos para torcer para a Casper, né? Nos Jucas. Então, como professor, de certa maneira, eu não sabia que eu tinha esse sonho, sabe, de ser professor na Casper. E assim, hoje eu vejo que isso faz muito sentido com o que eu tenho de pretensão na vida, de fazer, de curtir. Então, existe eu antes da Casper e eu depois da Casper. E eu tenho muito orgulho de ter feito isso, de ter participado, de ter tido a oportunidade. Porque muita gente passa na Casper, mas não se dá a oportunidade de viver a Casper, né? Eu vejo a comunicação, né, numa perspectiva, né, como se fosse uma grande angular, assim, se eu posso dizer. Porque eu vi uma comunicação analógica e vi agora totalmente digital, né? Trabalho com isso, eu tenho uma agência de marketing digital, então eu vivo muito o digital, mas eu acho que a essência não muda, né? Então sempre você vai usar a comunicação para conectar pessoas, para tornar algo comum.
né? Ou para pessoas entenderem melhor o que você está falando, entenderem melhor a causa de uma empresa ou de uma organização, ou seja, para você, efetivamente, apenas, né, compartilhar ideias e terem pessoas engajadas em alguma causa, alguma situação, olhando mais pela perspectiva de RP. Se hoje eu vou usar uma inteligência artificial para isso, eu vou usar redes sociais, o seu Zuckerberg ou qualquer coisa, a essência está no meio, né? E hoje em dia, especificamente, nunca foi tão importante a comunicação. Porque não tem uma empresa que não tem uma página no Facebook, no Instagram da vida, não tem uma empresa que não tem um site com blog, não tem uma empresa que não é impelida muitas vezes a se comunicar e não saber se comunicar, né? Então, acho que essa é a perspectiva. E a Casper, nisso tudo, é centro, gira tudo em volta dela. Porque não existe faculdade nenhuma no Brasil que tenha essa experiência, esse know-how em formar os melhores profissionais de comunicação. Um dos momentos que eu mais gosto quando eu começo a dar aula para uma turma é quando eu conto a história, né, do Pedro na Casper. Então, eu tenho muito orgulho disso mesmo. Então, é uma coisa meio emocional e não explicada. Na parte racional, eu acho que é uma empresa que, ao mesmo tempo que tem uma história quase que centenária, né, ela também tem, como toda empresa tradicional, grandes desafios de fazer também essa transição, né? De trazer mais modernidade, trazer mais avanços. E é o DNA da Casper, não sei se todo mundo sabe, a gente sempre foi inovador, né? Desde o seu Casper até hoje. Então, acho que falta esse passo agora pra gente, né? Acho que a gente ser definitivamente mais digital, mais moderno, inovador mesmo. Então, acho que seria por isso, mas o mais legal de tudo é que temos espaço na Casper para isso. Então, é um misto de amor e de razão, sabe? De coisas que eu consigo explicar para coisas que eu não consigo muito explicar, só sentir, né? Mas acho que a palavra que eu gostaria de deixar bastante marcada aqui é que eu tenho muito orgulho de fazer parte disso aqui. FCL, 80 anos. Eu faço parte dessa história.